Começa agora Rádio Rio Pardo Notícias. Olá, muito boa tarde, Rádio Rio Pardo Notícias, aqui na Rádio Rio Pardo FM 103.5, também na SPTV, com as principais informações da tarde de hoje. É claro, repercutindo os assuntos mais importantes do dia e trazendo para você as informações com a credibilidade da Rádio Rio Pardo, que é mais importante. E nós começamos nosso Rádio Rio Pardo Notícias da tarde de hoje falando de futebol. Afinal, nós estamos aí à véspera do Clássico Grenal, mas ontem nós tivemos Grêmio e Inter em campo. O Grêmio foi a Fortaleza, no Estádio Castelão, e acabou sendo derrotado pela equipe do Fortaleza pelo placar de 1-0. O Grêmio que levou um gol de pênalti, né? Depois de um lance bastante polêmico. O zagueiro do Grêmio, a zaga do Grêmio teria sido, o zagueiro que estava no lance, o Rodrigo Eli, teria sido empurrado e depois colocou a mão na bola. Muita reclamação por parte dos jogadores do Grêmio, do treinador Renato Portaluppi, mas a arbitragem, depois de consultar o VAR, marcou então um pênalti para a equipe do Fortaleza, que acabou saindo vitorioso. Muita chuva na cidade de Fortaleza ontem, né? Lá no Ceará, e aí a equipe do Grêmio também não conseguiu desenvolver o seu futebol, principalmente na sua maior característica, que é a velocidade dos seus meninos na frente, né? E isso acabou não acontecendo. O gol do Fortaleza foi marcado pelo Luthiero, né? Deslocando o Marquezin, batendo o pênalti, portanto, e a vitória do Fortaleza por 1-0. O que abriu mais um debate, mais uma preocupação no que diz respeito ao Grêmio, porque o Grêmio chegou à sua quinta derrota no Campeonato Brasileiro. O Grêmio que, apesar de estar com jogos a menos, né, o Grêmio tem, assim como o Inter, 2 jogos a menos em relação aos seus adversários, face à questão das enchentes ainda de maio aqui no Rio Grande do Sul, em que nós tivemos 2 rodadas do Campeonato Brasileiro que acabaram sendo disputadas. Grêmio e Inter ficaram com 2 jogos a menos nesse período, e aí o Grêmio tenta, obviamente, não só a partir desses jogos, no emparelhamento desses jogos, sair dessa incômoda zona de rebaixamento em que se encontra a equipe tricolor neste momento. O técnico Renato Gaúcho tem, né, para o próximo sábado, né, o Clássico Grenal, para o próximo sábado, alguns trunfos aí para montar a escalação, mas nós vamos falar de Grenal no programa de amanhã com muito mais detalhes, tá certo? O Internacional acabou vencendo, vitória importante contra o Corinthians, depois de muita discussão em relação até à própria efetividade do técnico Eduardo Cudê, após a derrota que o Inter sofreu no final de semana ainda para a equipe do Vitória, até então lanterna da competição. Ontem o Inter conseguiu a recuperação, o estádio Orlando Scarpelli em Florianópolis foi a casa do Inter nesta oportunidade, e com o gol do Wesley, né, de perna esquerda fora da área, um belíssimo gol, aliás, um golaço do atacante do Internacional, que é o artilheiro da equipe no Campeonato Brasileiro, na temporada, inclusive. O Inter conseguiu a vitória, depois acabou administrando o jogo contra um Corinthians que também não vive um bom momento no Campeonato Brasileiro, o Corinthians que também é figurante da zona de rebaixamento. O Inter também tem alguns trunfos para o Clássico Grenal, que tal qual como o Grêmio nós vamos tratar amanhã na nossa programação. E o Juventude também venceu na rodada de ontem, acabou derrotando o Vasco lá no Alfredo Jaconi. É mais uma equipe gaúcha, então, que conseguiu a vitória no Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro que, inclusive, tem nova rodada agora no final de semana, né, com o Clássico Grenal. E hoje começa efetivamente também a Copa América. Aliás, antes de falar da Copa América, deixa eu complementar de brasileiro, né? Para vocês que estão nos acompanhando agora, o Brasileirão Série A tem ainda 3 jogos hoje, né? Para complementar a rodada. Vitória e Atlético Mineiro, Flamengo e Bahia, Palmeiras e Bragantino. São os jogos que acontecem hoje. Ontem, Atlético Goianiense perdeu para o Criciúma por 2-1, jogo em Goiânia. Botafogo e Atlético Paranaense ficaram no 1-1. O Bastos marcou o gol do Botafogo no finalzinho da partida e o Mastriani havia aberto o placar para a equipe do Atlético Paranaense, né? Portanto, esses jogos aconteceram no dia de ontem. São Paulo 0, Cuiabá 1. O Eliel marcou o gol do Cuiabá, vitória importante do Cuiabá fora de casa, derrotando o São Paulo. Juventude, como a gente havia dito, fez 2-0 no Vasco, com gols do Lucas Barbosa e do Jean Carlos. Aliás, 2 belíssimos gols da equipe do Juventude.
O Luthiero fez o gol do Fortaleza contra o Grêmio, o Wesley o gol do Inter contra o Corinthians, como a gente já havia dito, e o William, lateral direito, aquele, né, que começou no Internacional, fez os 2 gols do Cruzeiro contra o Fluminense. O segundo, aliás, um belíssimo gol do William, marcou o primeiro de pênalti. Pela Série B, nós tivemos ontem também o Santos vencendo o Goiás, o grande destaque da Série B. O Santos fez 2-0 no Goiás. Tadeu contra e o William marcaram os gols da equipe do Santos contra o Goiás, um dos grandes jogos na segunda divisão deste ano, né? Nós temos, neste momento, o Botafogo, 20 pontos, é o líder do campeonato. O Flamengo, com 18 em segundo lugar, joga hoje, pode chegar à liderança isolado. O Flamengo, caso vença a sua partida. Em terceiro está o Atlético Paranaense, com 18 pontos ganhos. O Bahia é o quarto, também 18 pontos ganhos. Quinto, Palmeiras, 17. O Cruzeiro, que tem um jogo a menos, jogou na rodada, mas tem um jogo a menos, também tem 17, é o sexto colocado. O Internacional está com 14 pontos e 2 jogos a menos em relação ao líder, né? São 6 pontos atrás e 2 jogos a menos em relação ao líder. E o Grêmio tem 6 pontos ganhos e 2 jogos a menos também em relação ao líder do campeonato e também em relação à primeira equipe que está fora da zona de rebaixamento, né? Que é o Vasco da Gama. Se a gente for fazer uma análise em relação aos jogos, até para tranquilizar um pouquinho, né, os torcedores do Grêmio, o Vasco, que está fora da zona de rebaixamento, tem 7 pontos. Né, e o Grêmio tem 6 pontos, com 2 jogos a menos em relação ao Vasco da Gama. Vamos imaginar aí que o Grêmio, quando emparelha os jogos, vença pelo menos uma das 2 partidas que tem em atraso, o Grêmio já iria aí para a 13ª colocação. Então, não é ainda terra arrasada no que diz respeito à posição do Grêmio, né? Mas também, obviamente, o Grêmio precisa ficar alerta, até porque vem de uma sequência ruim de derrotas, tá certo? Como a gente havia falado, hoje começa então a Copa América. Olha que maravilha, hein? Com a estreia, obviamente, o atual campeão da Copa América e do mundo, que é a Argentina, recebe então, ou joga, né, como mandante do jogo, contra a equipe do Canadá. O jogo, então, pela Copa América no dia de hoje. Amanhã tem Peru e Chile, 9 da noite, né, nessa sexta-feira. E no sábado, nós temos, então, pela Copa América, Equador e Venezuela, México e Jamaica. Esses são os jogos do sábado. No domingo, Estados Unidos e Bolívia, Uruguai e Panamá. E aí, na segunda-feira, a estreia da seleção brasileira, jogando contra Costa Rica a partir das 10 da noite. Você não pode perder, então, a estreia do Brasil na Copa América contra a Costa Rica. Eu acho que é importante, João, ouvintes, pessoal que está nos acompanhando agora pela internet também, o Brasil, né, dá o seu máximo nessa Copa América para tentar esse título que seria muito importante, né, para a seleção brasileira recuperar. Até bem pouco tempo, quando nós tínhamos outros momentos da seleção brasileira, tempos aí de Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Romário, enfim, nos últimos 10 anos a seleção brasileira realmente ela entrou, né, entrou aí num momento em que participou de Copas, mais de 10 anos até, né, inclusive a Copa aqui no Brasil. O Brasil teve momentos de total infelicidade nas Copas, inclusive a Copa no Brasil, onde teve aquela eliminação, né, fatídica para a equipe da Alemanha pelo placar de 7-1, né, e depois o Brasil não conseguiu realmente repetir a expectativa que se tinha em relação a ele nas Copas, né? Ou seja, a geração Neymar ainda não conseguiu, né, efetivar o Brasil como uma força do futebol mundial. Quem sabe agora, com a nova geração que está chegando, de Vinícius Júnior, de Rodrigo e de tantos outros bons jogadores que estão em excelente fase na Europa, o Brasil consiga retomar o caminho dos títulos e a Copa América seria um passo muito importante até para a preparação para a Copa do Mundo que nós teremos no ano de 2026. É importante, então, que o Brasil tenha esse tipo de comportamento na Copa América, tá certo? Vamos falar um pouquinho das enchentes, né? Vamos falar um pouquinho das enchentes, aliás, enchentes não, né? Da chuva que nós temos, que vem, né, caindo pelo Rio Grande do Sul desde o último final de semana, em alguns lugares com volumes muito altos, problemas estruturais voltando, porque afinal, gente, a gente ainda não se recuperou de tudo aquilo que aconteceu, né? A gente não se recuperou de tudo aquilo que aconteceu. E dentro
desse cenário, aqui em Rio Pardo, por exemplo, no acumulado desde o final de semana, nós tivemos cerca de 200 milímetros de chuva. É claro que os 100 milímetros, um pouquinho mais que choveu, da terça para quarta-feira, foi o que trouxe mais transtorno para a gente. Porque trouxe inundações, alagamentos, né, trouxe problemas com a questão dos bueiros, e aí eu vejo uma postagem agora aqui da Prefeitura de Rio Pardo, inclusive a postagem aconteceu há poucos instantes, né? Um dos maiores problemas na área urbana de Rio Pardo, pós-cheias, tem sido os bueiros obstruídos. A Secretaria de Obras e Serviços Essenciais atendeu dezenas de chamados ao longo da quarta-feira. Na maioria dos casos, o problema não ocorria se houvesse a conscientização por descarte do lixo da forma correta. Também, essa questão é importante, mas também há de se analisar que a força das águas em muitos lugares acabou levando diversos entulho, lixo, né, uma série de obstruções aí para dentro dos bueiros. Nós ainda não nos recuperamos totalmente da enchente lá de maio e obviamente que essa questão ia acontecer, né? Ia acontecer. Nós tivemos também um bueiro que acabou não resistindo com a força da chuva da madrugada. Isso aconteceu no Pasto Pai Pedro, né? Ali no grande distrito do Pasto da Areia, e acabou engolindo parte da estrada. É uma cena muito forte, realmente. O Joãozinho depois vai colocar na tela para a gente. E essa questão aconteceu, então, essa situação veio à tona no dia de ontem, né? Nesta quarta-feira. Tudo ainda fruto da chuva da madrugada da terça para quarta-feira. Então, essa questão da chuva em Rio Pardo, né, agora com a subida gradativa dos rios, nós precisamos ficar monitorando. Tem gente que ficou bastante nervoso com a subida do rio, né, que aconteceu de ontem para hoje, subiu mais um pouquinho hoje, obviamente não poderia ser diferente, e atualmente na ponte do Rio Jacuí a medição é de 8,62, né, ou seja, 8,62 metros, sendo que o nível normal do Rio Jacuí é de 7 metros. Só que na semana passada nós estávamos com o rio a 5 metros e alguma coisa, né? Ou seja, já são mais de 3 metros, né, aqui que subiu o rio em Rio Pardo. A barragem de Dom Marco chegou aos seus 13,58. Não é uma situação, obviamente, nem perto do que nós vivemos há mais de um mês e 20 dias, mas é uma situação que o pessoal precisa ficar, né, muito atento, muito alerta, principalmente em relação a uma possibilidade de da água chegar na sua casa. Corra antes, ligue para a Defesa Civil e peça auxílio, tá certo? Vamos ao intervalo comercial e já voltamos com o Rádio Rio Pardo Notícias. Rádio Rio Pardo Notícias. Muito bem, voltamos com o nosso Rádio Rio Pardo Notícias, aqui na sua Rádio Rio Pardo FM 103.5 e também na SPTV. Dizendo, obviamente, que nós estamos aqui hoje em virtude, né, do período de férias, do ócio remunerado, merecido, do nosso querido Kleber Nascimento, grande parceiro, grande colega, o jornalista Kleber Nascimento, tá certo? Bom, hoje pela manhã no programa Cidade Alerta, nós inauguramos, vamos dizer assim, né, o período, né, que nós temos de espaços concedidos a partidos políticos, a lideranças políticas e a pessoas que estejam envolvidas direta ou indiretamente no processo eleitoral que se avizinha neste ano de 2024. Hoje recebemos, né, o presidente do PSDB, o Diego Bittencourt, também o segundo tesoureiro, o Alceu Serraber, eles que são vereadores aqui no nosso município. Também estava conosco, né, o assessor do PSDB. E eles falavam sobre questões de como se prepara o PSDB para as próximas eleições. Também falaram um pouquinho do trabalho na Câmara de Vereadores, da montagem, né, da composição da nomenclatura dos candidatos, possíveis candidatos, os pré-candidatos a vereadores pelo partido. Entrevista que você assiste e acompanha e ouve agora aqui no nosso Rádio Rio Pardo Notícias. Aqui nos estúdios o pessoal do PSDB, 2 vereadores estão aqui conosco, o Diego Bittencourt, que é o presidente inclusive do partido, o Alceu Serraber, que é segundo tesoureiro, e também o Luiz Fernando, membro da executiva, assessor também do PSDB. E com a entrevista de vocês, é um momento muito importante para nós também, senhores, porque nós estamos inaugurando neste momento, ou iniciando oficialmente aqui na Rádio Rio Pardo, em parceria com a SPTV e o Live Portal, a cobertura das eleições 2024 aqui nos nossos veículos de comunicação. E é importante porque a gente traz e coloca em rede uma série de profissionais e veículos trabalhando em prol da melhor informação para abrir cada vez mais espaço
para que vocês possam se manifestar, obviamente, e entrar em contato com os eleitores, levando as suas propostas, suas ideias, discutindo, debatendo, né, tudo aquilo que envolve a nossa, não só política, mas a nossa estrutura social aqui de Rio Pardo, o que é importante. Então, Joãozinho, contigo, por favor, a trilha das eleições aqui na rádio. A trilha que marca historicamente a cobertura das eleições. Eu tive a oportunidade de participar de muitas e muitas coberturas pela Rádio Rio Pardo, como operador de áudio, como até segurança de debate eu já fui, sabia, vereador? Eu já patrocinei eleições. Até segurança de debate eu já fui. O senhor lembra também porque o senhor é um partícipe há muitos anos aqui da política, e é sobre isso que eu vou fazer. E a primeira pergunta que eu faço, inclusive diretamente para o senhor, é, como vereador agora e como integrante do PSDB, como o PSDB também se prepara, e o presidente do partido está aqui também, o Diego, também vereador, e o Luiz Fernando, como se prepara para este pleito de 2024 do PSDB? Bom dia, Daniel, bom dia, ouvintes do programa Cidade Alerta, nos programas mais escutados lá do Rio Pardo. Também saudar o presidente e meu colega de Câmara, o Diego, e mais o nosso amigo Luiz, que também faz parte da bancada do PSDB, não da bancada, mas da executivo do PSDB. Mas respondendo a sua pergunta, nós vamos para uma nova eleição, que é uma eleição bastante, vai ser uma eleição muito aguerrida, tá? Hoje supõe-se que vai ter 4 candidatos a candidato a prefeito, pré-candidato a prefeito, e nós estamos aí, já fizemos algumas reuniões com as demais executivas, tá? Na última, o PDT não foi que tinha reunião do partido na mesma noite. Sim. Tá? Nós já tivemos reuniões com nossos pré-candidatos, que a gente tem, na verdade, para concorrer 14, mas nós temos aí 16 candidatos que estão aptos a concorrer, ou têm vontade de concorrer, tá? Mas vai ter 14, se um outro desistir. Nós estamos na nossa bancada para a Câmara completa, tá? Tanto nas cotas de mulher, como nas cotas, está se debatendo muito, é a cota de negros, pretos, pardos e índios, aí também está completa, tá? Porque ontem eu vim debatendo lá na Câmara, aquela cota, vi que eles aumentaram de 10% para 20% a cota as cotas raciais, no caso são os pretos, pardos e índios, tá? Que já tem a cota das mulheres, que são 30%, só que o que aconteceu conosco, que deu toda aquela confusão na outra eleição? Nós havíamos recebido uma carta do partido, que o partido ia receber R$100 mil. Evidentemente que 30% ia para as mulheres, lá não tinha cota ainda racial nos pretos, pardos e índios. E os outros 70% ficaria 50% partido e 20% distribuído entre os candidatos a vereador. Só sei que naquela altura que dia veio, a Gilá Batsebaia mandou uma carta dizendo que eu não via mais dinheiro nenhum. Só que a maioria já tinha feito conta com dinheiro, e aí como é que faz? Sim. E aí foi aquele fuzuê todo aí, tá? Todo aí, mas nós estamos aí hoje preparados, melhor que na eleição passada. Eu sou pré-candidato a vice-prefeito, uma suposta coligação com o MDB, republicano e PDT. Isso ainda está em conjectura, não está formalizado, até porque não estamos em conversa, porque vai ser formalizado só a partir das convenções, né? Então, nós estamos preparados para a guerra, no bom sentido, né? Não guerra de facão e foice aí, mas uma guerra verbal, muito ampla, respeitosa, tá? Como tem que ser, nada de ficar agressões físicas, mas a gente não quer isso aí, tá? A guerra, como se diz, vamos para a luta, uma luta limpa, tá? Isso que a gente quer aí. Com certeza. Vereador Seu Seabra, em relação ao seu nome, não esqueçamos que nós também estamos ao vivo nas plataformas, né? Ou seja, em live, nas plataformas da Rádio Rio Pardo, da SPTV e do Live Portal. Em relação ao seu nome, vereador, fala-se já há algum tempo, né, que o senhor, vamos supor e levar para a linguagem do futebol, é o favorito para compor a chapa majoritária junto com o atual prefeito Rogério Monteiro. Mas qual é o seu sentimento? Qual é a sua vontade? O senhor chegou para o prefeito Rogério e disse, olha, se não tiver ninguém eu vou, mas eu quero ser candidato a vereador, se conseguir outro, que seja assim. Enfim, qual é a vontade do Alceu Seabra em relação a esta composição? O Alceu Seabra, a vontade dele, já expressei na Câmara, que eles me diziam muito que eu na última hora ia trapacear com
com a nossa nominata ia ser candidato a vereador e não candidato a vice-prefeito, eu deixei bem claro na tribuna que eu seria pré-candidato já uns 3, 4, 5 meses atrás a vice-prefeito. Claro, aí eu era só um pré-candidato. Hoje eu já tenho inclusive convite do MDB, tá? Eu já bati martelo, mas isso também tem que ser batido martelo com os demais partidos. Exatamente. Porque o vereador Getúlio também aspira a ser vice. Então eu tenho um concorrente, o republicano não tem candidato a vice. Mas o Getúlio, eu sei, já expressou na Câmara, inclusive, que é candidato a prefeito e vice, e nós respeitamos a decisão de cada um. Não tem, como eu falei, nós vamos para uma guerra, mas uma guerra limpa. Sim. Vamos lutar com as armas que você tem, mas dentro das regras do jogo. Com certeza, importante. Então eu sou candidato, pré-candidato a vice, e se não serei eu o candidato, não há problema nenhum, ficarei apoiando os demais. E concorrerá à Câmara? Não. Não? Não. Não serei. Ou é vice ou não vai? Ou sou vice, eu não vou só apoiar. Só apoiar. Importante, é uma declaração importante, porque afinal o senhor, eu acho que é o vereador mais longevo no momento. Hoje eu tenho só que teve 7 mandatos na Câmara Intercalada, era o vereador Nilo Lopes. Hoje eu tenho 7 mandatos consecutivos, então eu tenho essa vantagem sobre ele. Uma eleição não se elegeu na outra, mas não se elegeu de novo na última agora. Mas hoje eu tenho 7 mandatos, que vai fechar 28. Nesse período eu fui cassado uma vez, pela troca de partido, que sabia que ia acontecer, tá? E fui processado uma 3 ou 4 vezes, que eu fui absolvido toda vez, por causa de compra de voto. Eu nunca comprei voto, era voto reais a R$3,50, um voto a R$3,50. Como é que vai vender voto a R$3,50? Que eu paguei uma multa porque o cara não votou, na verdade não era R$3,57, não votou 2 eleições. Mas o rapaz precisava de documento para ter uma carteira, precisava criar um emprego de carteira assinada, por isso que eu paguei. Eu estava regularizando os papéis dele, carteira de dados, CPF, eu não tinha nada, perdeu tudo. Que a mãe dele me pediu e me pagou por isso. Mas aí foi denunciado, a denúncia tem que ser averiguada, a gente respeita, eu sempre respeitei o trabalho da MP, mas eu já tive vários embates fortes com ela, nem na última, no dia da posse, eu disse que ela não ia me caçar, e como de fato ela perdeu, que o processo não chegou a ser instruído, eles foram arquivados sem julgamento do mérito. Aí por tão mal montado e falta de prova. Esse foi o acabamento final. Não houve prova que chega, o tribunal entendeu que não tinha provas, tá? A relatora fez um voto muito extenso, umas 7, 8 laudas, tá? Ponderando tudo que estava dentro do processo, e optou por arquivar o processo. Com certeza. Vereador, o vereador Diego, depois do intervalo, a gente vai conversar, porque nós estamos já no horário 9h30, e eu quero perguntar para ti, vereador, como é que, já deixar a pergunta antes do intervalo, como é que o PSDB se prepara para a eleição no Legislativo, perdendo a sua grande liderança, o seu grande ícone, né? O vereador mais experiente, né? Ou seja, também uma força de votos, né? Na composição do Legislativo. Antes do intervalo é sobre a questão do número de votos do partido, né? Porque se tira um vereador que sempre teve uma votação muito boa, né? Sempre foi uma referência, né? Independente do partido em que estava, ele era uma referência em relação ao seu nome, e o Diego agora, né, como vereador eleito, obviamente também busca uma reeleição, busca, né, uma consolidação da sua carreira política a partir de agora. E quem vem mais e como o PSDB vai sentir, né, a falta desta referência do vereador Alceu? Bom dia, Daniel. Bom dia aos ouvintes da Rádio Rio Pardo. O vereador Alceu sempre expressou a sua vontade de concorrer a pré-candidato a vice. Hoje ele sempre expressou essa vontade, então a gente já montou a nominata nesse entorno de que o vereador Alceu ia ao executivo e não mais ao legislativo. Sempre deixou bem claro para os pré-candidatos que haveria essa saída, e muitos nos perguntavam, a preocupação deles era se o vereador Alceu seria candidato a vereador novamente. Então a gente montou uma nominata forte. No última eleição a gente foi o partido com a maior votação a vereador. Então a gente hoje, além de mim que sou pré-candidato, que estou na Câmara de Vereadores, a gente tem quatro nomes que já passaram pela Câmara, 5 nomes. Temos o Everton, novamente, que assumiu um ano no meu lugar. Sim. É pré-candidato. A Silvia Rosa,
é pré-candidata também, já passou pela Câmara. O Nicolau, que já foi o mais votado na Câmara de Vereadores. O vereador Arley, que já passou pela Câmara também, saiu do Republicanos e migrou para o PSDB. Perfeito. E temos o Herói, mais conhecido por Bebê, Sim, que também já esteve na Câmara de Vereadores. Então, contando comigo, são seis que já passaram pela Câmara de Vereadores. Quase a metade da nominata já esteve na Câmara. O que dá uma experiência, dá um estofo, né, para o partido, não quiser respeitar a fazer legenda, né, vereador? E aí temos novato, né? Exatamente. E sim, temos alguns nomes novos. A nossa... Os 30% de mulher foi uma das coisas que a gente se preocupou, porque a gente teve um problema que o vereador Alceu falou na última eleição. Então foi a primeira coisa que a gente, quando assumiu de presidente, conversando com o vereador Alceu, a gente foi atrás das 5 mulheres ali. A gente hoje tem 5 pré-candidatas definidas. Temos a Gabriela, temos 6 hoje. A Gabriela, que é conselheira tutelar. Temos a Flávia, que veio do PSL, concorreu pelo PSL na última eleição. A Silvia, que a gente já citou. A gente tem a Fofa, que concorreu na última eleição pelo PSDB. Alexandra, o nome dela. Isso, Alessandra. Isso. Alessandra. Conhecida por Fofa. Então, e são pessoas que chegam para uma primeira disputa do pleito, né? A primeira concorrência à Câmara de Vereadores, e que, óbvio que vocês esperam que surpreenda, assim como tu foi, né? Não digo uma surpresa, mas foi a tua primeira eleição fazendo, né, uma votação expressiva, né, Diego? Isso. A minha primeira eleição a gente já conseguiu o mandato, então a gente torce que o pessoal também, a gente montou 3 cadeiras na última. Sim. Hoje temos 2 vereadores na Câmara, a gente acredita que possa brigar por 3 cadeiras novamente e vamos ter vereador novo de primeiro mandato na Câmara pelo PSDB. Com certeza. Esta primeira parte, então, do bate-papo com os vereadores Alceu Serraber e Diego Bittencourt, principalmente, né, falando sobre esse trabalho de preparação aí do PSDB em relação às eleições 2024. Rápido intervalo, a gente já volta. Rádio Rio Pardo Notícias. Retomamos o nosso Rádio Rio Pardo Notícias, na Rádio Rio Pardo FM 103.5, também na SPTV em todas as suas plataformas. Nós estamos conversando com o vereador Alceu Serraber, também o vereador Diego Bittencourt e com o assessor Luiz Fernando, da equipe, né, do PSDB, né, do time PSDB, que se prepara para as eleições 2024. Vamos continuar acompanhando a entrevista. Algum recado o Luiz Fernando tem pra gente? Fale, meu querido. Bom dia, Daniel, bom dia aos ouvintes da Rádio Rio Pardo. Eu vou passar aqui o cronograma, o calendário eleitoral, né, que a gente vai seguir também, que é comum a todos os partidos, né, as regras. Nós temos até 30 de junho agora o prazo para que os candidatos que apresentam programas de TV e rádio, né, se afastam das suas atividades. Até o dia 6 de julho nós temos o prazo para o afastamento do cargo de candidatos que sejam servidores públicos, efetivos, CCs, temporários. Então até 6 de julho tem que estar se afastando. As nossas convenções partidárias, elas serão realizadas do dia 20 de julho a 5 de agosto, que é o prazo aí também comum para todos, né, se definirem. E daí dando início na campanha no dia 16 de agosto. Dia 30 de agosto a 3 de outubro a gente tem um período de exibição da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. Então esse é um cronograma que o partido, né, tá seguindo, assim como todos os outros vão seguir. Passando mais a título de informação então para o pessoal aí, essas datas importantes, até chegar ao dia 6 de outubro, que aí sim é o dia da eleição. Com certeza. Importante as informações e o calendário. Vereador, deixa eu te perguntar uma coisa, vereador Alceu. Vocês estão trabalhando, até aproveitando a tua presença aqui no estúdio hoje. Nós tivemos nos últimos dias o Kleber Nascimento, que é o nosso produtor e repórter aqui do programa, fez uma reportagem sobre uma CPI que está na Câmara de Vereadores e que o senhor seria o relator, é isso? O senhor é o relator dessa CPI? É isso. O senhor pode falar um pouquinho sobre essa CPI, vereador? Posso. Vou adiantar algumas coisas. Essa CPI foi aberta por 5 subscritores, né, 5 autores. Ela é questão do valor arrecadado, especialmente do ginásio de Pastareia, que foi arrecadado de forma totalmente irregular. Em vez de ser depositado o dinheiro na conta da prefeitura, foi entregue aos funcionários da secretaria.
E a gente está apurando isso aí. Já ouvimos os supostos denunciados, o autor da denúncia, que é o rapaz que cuidava lá do ginásio, e temos alguns recibos juntados, PIX juntados, e eu estou com aquele abacaxi na mão fazer o relatório final, que falta só a prefeitura informar mais uns dados que nós vamos ao relatório, mas o que estava sendo feito lá é totalmente irregular, só que informa que foi sempre feito assim, mas sempre feito assim não pode. Então a prefeitura tem um talãozinho de recibo que nunca foi obedecido. Então vamos trabalhar em cima do que a gente tem dentro do processo. E a gente perguntou, vereador, até porque nós tivemos essa série de reportagens feitas pelo Kleber Nascimento. Como o Kleber entrou em férias, o senhor está aqui, a gente aproveitou a oportunidade para falar sobre esse assunto. Em relação ao quadro, vereador Alceu Serrabra, que o senhor vislumbra eleitoral com a sua experiência, tua e do Diego, falar um pouquinho sobre o que vocês estão vendo no que diz respeito ao que está se apresentando neste momento, Rogério, Joni, Ricardo, Tenente Célio, principalmente para a majoritária aqui. É que quando você vai para uma eleição, né, eu falei, vai ser uma guerra no bom sentido. Todos querem buscar a cadeira da Câmara, da Prefeitura. Isso vale tanto para o Rogério como para o Joni e para hoje o pré-candidato Ricardo e também para o Tenente Célio. Tá? Então hoje a gente está aí hoje a situação que não seria o Rogério e eu, numa situação desigual, porque tem sérios problemas de estrada, mas sérios é sério, não é hoje com essa última chuva interrompeu não sei quantas estradas com um bueiro cortado, arrebentado. Então tudo que o André fez até a chuva da última, de hoje é quinta, a chuva de terça, onde não choveu, foi tudo embora, vamos começar tudo de novo. E aí a gente somos borrachudo, onde tu em tempo normal tu não bota terra nenhuma ou cascalho nenhum. Hoje tu bota 3, 4, 5, 6, 10 cargas e tu não vê onde está a pedra, ela sobe dentro da terra de tanta água que tem dentro da terra. E fora as pontes que levou 2 pontes gêmeas no Corredor do Romeu, levou 2 pontes no Arroio Guardinha, está sendo feito um bueiro novo aqui no Passinho, que eu já falei para o prefeito que não dá um bueiro lá, a água não vem, tem que botar mais um do lado, aproveitar que a empresa está aí, faz um aditivo, faz mais um do lado, para dar suporte à água. Foi feito recentemente um bueiro duplo, eu tinha feito com o tempo do Rafael, um bueiro duplo de 2 canos de metro, 2 canos de metro a água levou, agora foi feito um duplo de 2 canos de metro e meio. Só que isso é para chuvas, nós estamos num período anormal, normalmente, não chove isso. Sim. Mas o que tem se notado ultimamente, desde que eu estava secretaria no Rafael? Ontem um bueiro 30 não vence mais a água hoje. Que ele não está mais chovendo assim, chuvinhas normais, vem chuvas de supetão, que dá 30, 40, 50 minutos, tem 1 hora, 2 horas, 3 horas, então não tem bueirinho que aguenta isso. Um tem 40 que botar 30, 40, tem que ser 40 que botar 60, tem que ser botar de metro. É muita água para pouco espaço de tempo de chuva. E não dá vazão, né? Não dá vazão. Então nós temos problemas terríveis nas estradas aí de cascalho, que nós temos uma malha rodoviária de praticamente 100% de areia ou argila vermelha. Nós não temos estrada pedregulhosa que a gente tem em Veracruz, Santa Cruz. Então vai lá para minha terra, Agudo, onde a metade do município é seco. Não temos de pedra. Nós não temos isso. É tudo chão batido. E muita malha rodoviária e muito corredor pequeno. E aí temos uma diferença hoje. Ontem tu levava o seu tal de leite lá na porteira. Hoje encosta o caminhão trucado com 10 mil litros, encosta na porteira e pega do próprio tanque já resfriado o leite. As nossas estradas não tem suporte para esse tipo de atendimento. Com certeza. E aí vai de toda a ordem. Mas eu creio que nós estamos hoje em desvantagem, mas nós temos uma máquina na mão, temos que fazer muito até os 90 dias, dá para trabalhar. O prefeito aí comprou 7 caminhões novos, tem patroa nova que vieram 2, tá? E a cidade está sendo também remodelada. A atualidade, nós estamos saindo nós estamos saindo do tempo do arcaico, vou dizer, mas de uma era da história antiga para uma história nova, simulando a nova e a velha. Está sendo feito
não para desmanchar uma coisa e fazer uma obra, não. Hoje está se fazendo a história de Rio Pardo, que é muito antiga, muito bonita, com uma história nova, que é uma remodelação da cidade. Esse que o pessoal tem que olhar. E ainda se sofreu essa burra de enchente nas várias vidas que pegou aí, casas, bairros inteiros, que nem ali a Leitão, Ramis. Quem é que ia esperar um dia que ia água lá na casa do Getúlio? Se tu falasse isso aí 90 dias atrás, o cara ia rir de ti. Como riam da gente quando eu avisava, sai da casa, vai pegar água. Eu avisei um monte de amigo, sai que vai pegar água. Não, na minha casa não vai pegar água, vai botar água por cima do telhado. E aí faz o quê? Quem imaginava isso? Algo jamais visto, com certeza. Exatamente. Então é isso aí, nós todos vamos buscar os seus espaços. Esse é que você se espera aí. Com certeza. Vereador Diego, por favor, suas palavras finais. Nós estamos já com o tempo estourado. O nosso programa de hoje aqui, né, Joãozinho? A gente tem que encaminhar ao final já. Em relação a este primeiro momento, lembrando que o PSDB está com o espaço aberto aqui conosco, vai voltar várias vezes aqui em outros programas que nós estaremos colocando à disposição da comunidade de Rio Pardo, justamente para tratarmos de política, né, com mais tempo, com mais riqueza de detalhes e principalmente se aproximando do pleito, né? Espaço igual para todos conforme da lei, né? Com certeza, exatamente. E como a gente sempre fez, vereador. Exatamente. A gente agradece sempre esse espaço, com certeza a gente vai voltar mais vezes a dizer que o PSDB tem acredita no vereador Alceu, a pré-candidato, e tem todo o apoio do partido total. Então vamos para uma eleição disputada, como o Alceu disse, pelo nosso espaço ali, vamos brigar pelo nosso espaço de uma maneira sadia. Então seria isso. Quando é que acontece essa decisão de quem vai ser o visto, Rogério? Do dia da convenção. Nas convenções. Do dia 20 de julho a 5 de agosto. Claro que você vai ser acertado das antes, convenções. mas oficialmente vai valer oficiais. quando passar da convenção e sair a ata. Perfeito, tá, aí se oficializou. Mas quando é que vocês imaginam que vão ter realmente, sabe? Quando é que tu sabe que vai ser ou não candidato a vice-prefeito? Talvez na próxima reunião vai ser marcada para semana que vem. Pois é. Porque na última que nós tivemos, como eu disse, o PDT não foi, porque o PDT já tinha agendado uma reunião para com janta com todos os seus pré-candidatos a vereador. Então nós ficamos prejudicados nessa reunião. Mas o Batata, que é o Thiago, presidente do MDB, já me agendou se eu tivesse tempo essa semana, mas ele queria falar antes com o PDT para também que eles fossem à reunião. Então ele está vendo a agenda, também tem que ter a agenda do prefeito livre também para ir também na reunião, né? Então não adianta ir 3 e não ir 1, ou e não ir 2. Nessa reunião já é para ter mais gente, para consolidar, talvez já nessa próxima seja consolidado os nomes, a vice e a prefeito. Com certeza. Obrigado, vereador Alceu Serraber, obrigado ao Diego Bittencourt, obrigado ao Luiz Fernando. Só tem 1 minuto para mim? Com certeza, fica à vontade. Esse ano, é 1 minuto mesmo, vereador. 1 minuto, então é ligeirinho. Aqui tem 1 milhão de emendas de implementos agrícolas e tratores agrícolas. De vários deputados, de vários pleitos, de vários vereadores. Do Cláudio, do Flávio, minha e do Diego. Então eu tenho quase 500 mil de emendas nisso aí. O Diego tem 300, o Cláudio tem 300 e o Couto tem 250. Algumas coisas já foram entregues e outras estão sendo entregues. Então a gente está aí fazendo a renovação dos estatutos e a atualização das associações, que é uma necessidade se adequar para receber esses equipamentos todos. Então todos vão receber esses equipamentos, talvez uns nesse mandato, ainda os outros vão receber já na gestão futura. Por causa que vai fechar dia 5, não pode mais entregar a coisa, a partir dali compra, mas não pode entregar. Mas tem o dinheiro já disponível, que está sendo feito edital de licitação, tá? E vai ser entregue oportunamente. Com certeza. Muito obrigado, vereador. Uma inovação nova que fazia tempo que o interior não recebia mais equipamentos novos. Tá certo, acompanhou a entrevista, então nós vamos falar tanto no Cidade Alerta, na Rádio Rio Pardo, pela manhã, quanto aqui no nosso Rádio Rio Pardo Notícias à tarde. Vai ter muito conteúdo para você sobre eleições 2024. Você não pode perder a super cobertura da Rádio Rio Pardo FM 103.5, da SPTV e do Live Portal, tá certo? O nosso programa volta amanhã. A todos, uma boa tarde e continue na programação da Rádio Rio Pardo, da SPTV.